Olá galera, boa tarde, tudo bem com vocês? Vou falar uma palavra rapidinho aqui, que está lá em Jó capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe sete filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, e de maneira que este homem era o maior de todo o Oriente. Essa palavra fala de um homem que era, nessa época, ele era o homem mais rico do Oriente. Era um homem bem-sucedido, um homem temente a Deus, um homem que andava em integridade, ele era reto, ele agradava a Deus em tudo que ele fazia. Ele agradava tanto a Deus que ele levantava de madrugada e oferecia sacrifícios a Deus pelos filhos. Ele dizia: se por acaso meus filhos pecarem contra Deus, eu ofereço um sacrifício ao Senhor antes que isso aconteça. Ele se adiantava. Ele fazia um sacrifício, oferecia a Deus antes dos filhos pecarem. Ele falou: se por acaso acontecer alguma coisa e eles pecarem contra Deus, o Senhor possa receber o meu sacrifício e perdoá-los da falha deles. A Bíblia fala que ele era íntegro, que ele era reto, que ele era temente a Deus, que ele desviava do mal. E um dia os anjos do Senhor chegam até a presença de Deus para falar com Deus. A Bíblia fala que o diabo ele chega junto com os anjos à presença de Deus. E o Senhor pergunta para Satanás: de onde é que vem, Satanás, de rodear a terra e observar o meu servo Jó? E ele diz para Deus: sim, eu estou observando o teu servo Jó. Vejo que você cercou muito ele de riquezas, de bens, de muitas honras. E por isso ele te honra tanto. O diabo querendo discutir com Deus, e Deus fala: Jó é um homem reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E Deus, para provar que Jó era temente a ele, era reto e era íntegro, Deus autoriza o inimigo tocar na vida de Jó. Mesmo Jó sendo um homem reto, Deus permite que o inimigo toque nele. E ele perdeu todos os filhos, ele perdeu toda a riqueza, ele perdeu todos os bens que ele tinha, ele perdeu toda a família, ele perdeu a esposa. E por último ele ficou doente, ele pegou umas chagas no corpo e ficou muito doente fisicamente. Chegou uma época em que a mulher dele olhou para ele e falou: até quando você vai continuar com essa tua integridade com Deus? Amaldiçoa o teu Deus e morra. Jó, no meio de tudo isso, olha para ele e fala: como uma louca mulher você está dizendo? Se Deus deu o bem até hoje, por que Deus não pode nos dar o mal? O meu Deus vai se revelar na hora certa. O meu Deus vai se revelar na hora certa. O meu Redentor vive e na hora exata ele vai se revelar na minha vida. E ele não fez como ela. Ele continuou sendo íntegro, continuou confiando em Deus, sofrendo aquela chaga, sofrendo aquelas lutas, sofrendo aquela humilhação. Ele era um homem que dava muitos conselhos para as pessoas, era um homem muito importante naquela época. E agora ele se vê sozinho, sem os filhos que tinham perdido, a mulher que tinha abandonado, e ele fica sozinho no meio daquela tempestade toda. Imagina o tamanho da dificuldade, o tamanho do desespero de Jó. Mesmo assim ele fala para a mulher dele: como uma louca você está falando. Se Deus fez o bem para nós, por que é que Deus não pode permitir que o mal nos toque? A Bíblia fala que até aqui Jó não atribuiu culpa nenhuma a Deus de tudo que ele tinha perdido. Ele não entendia tudo aquilo que estava acontecendo na vida dele, mas uma coisa ele sabia: que Deus era o Deus da vida dele, na bonança, na prosperidade, em todos os momentos. E não ia ser no momento de dificuldade que Deus não ia ser Deus na vida dele. E foi isso que ele disse para ela: continuarei honrando, continuarei sendo fiel, continuarei com integridade, sim, com ele no meio da dificuldade, no meio do problema. Eu vou continuar sendo íntegro a Deus, confiando nele, que uma hora o meu Redentor vai se levantar ao meu favor. E se passam os tempos e os amigos dele começam a querer procurar a falha em Jó, procurar entender o porquê Jó estava sofrendo tanto. Ninguém entendia. Ele era um homem que servia muito a Deus, ele era um homem temente, era um homem íntegro, como o próprio Deus tinha falado a respeito dele.
E ele passa por essa prova, ele passa por essa dificuldade, ele passa por essa tempestade muito grande na vida. E o que eu quero dizer com essa mensagem é que muitas vezes a tempestade vem, o problema vem para nos testar e para ver até onde a nossa fé vai, para ver até onde a nossa confiança em Deus vai, para ver até onde a gente continua confiando, continua acreditando na palavra dele, continua sendo íntegro. Jó foi íntegro o tempo todo, mesmo sem entender qual era o propósito daquela dificuldade, qual era o propósito daquele sofrimento. Eu imagino que foi muito grande. Ele perdeu 10 filhos ao mesmo tempo, ele perdeu toda a fazenda, ele perdeu todos os bens, ele perdeu todos os empregados, ele perdeu tudo. Só a vida dele que ele não perdeu. Foi a única coisa que Deus ordenou a Satanás. A vida dele você não toca, no resto você pode tocar. E você vai ver o tamanho da fidelidade que meu servo tem. E ele foi fiel a Deus, e ele foi íntegro a Deus em tudo isso. E ele não sabia o que tinha se passado nos céus. Ele não sabia qual era o trato, qual era a prova, o que é que ele teria que fazer. Mas ele só continuou sendo fiel a Deus. Quero te dizer que, por maior que seja a tua dificuldade, o teu problema, não desista. E Jó poderia muito bem desistir. Ele poderia muito bem parar no meio do caminho e falar: uau, o que eu tô... Vou continuar crendo em Deus, eu não tenho mais nada, não tenho família, não tenho saúde, não tenho mais nada, estou aqui com essa cinza, estou aqui me coçando, com essa chaga, com um caco de telha, eu estou no pó, estou na lama, estou sem perspectiva nenhuma de vida. Mas ele continuou sendo íntegro a Deus e acreditando em Deus. A Bíblia conta no último capítulo que o estado de Jó, quando passa tudo isso, quando passa toda essa provação, quando passa toda essa dificuldade, o estado dele é maior, é mais próspero do que o primeiro. A Bíblia fala que ele tem filhos lindos, mais lindos que já tinha. Fala que ele recebe a riqueza em dobro do que ele já tinha. Ele era o homem mais rico daquela história. Ele passa por essa dificuldade e o Senhor deixa ele ainda mais rico do que ele já era antes. Então, às vezes a dificuldade chega em nossas vidas para nos aprovar, é para passarmos de uma fase para outra, é para sair da zona em que estamos, achando que já estamos confortável. E o Senhor tem algo ainda mais extraordinário, maior para nossas vidas. Para isso precisamos passar pelo tempo do teste, pelo processo, às vezes vai ser dolorido, às vezes vai ser dificultoso, às vezes vai ser comprido demais esse processo, esse momento, essa prova. E para a gente poder passar para o outro lado, para ser aprovado, para ser honrado, a gente tem que ser aprovado pelo teste do Senhor, tem que passar na prova, tem que passar com excelência. E Jó, ele passou. Embora no final ele comece a fazer umas perguntas a Deus, porque ele já não entendia mais o que é que estava vivendo, o que é que estava acontecendo com ele. Até que no meio desse sofrimento todo, Deus ainda dá uma ordem para ele poder orar pelos amigos. E ele estava precisando de oração, e Deus manda os amigos lá, para que ele pudesse orar por eles. E quando ele começa a orar pelos amigos, o Senhor começa a restaurar a própria vida dele. Que Deus possa falar ao teu coração, através dessa mensagem, que você entenda que Jó sofreu muito. Eu imagino que foi muito, não foi pouco não, foi muito. O cara mais rico perdeu tudo que tinha. Perdeu a esposa, perdeu 10 filhos de uma vez só, perdeu a honra, perdeu a dignidade, perdeu tudo que ele tinha. Mas mesmo assim, ele ainda tinha a palavra de Deus, ele tinha a certeza de que uma hora Deus ia levantar a favor dele. E assim foi no fim. Deus se levantou a favor dele. O Senhor levantou e o honrou e engrandeceu muito mais o segundo estado dele do que o primeiro. Você está passando por uma dificuldade hoje, talvez Deus queira te levantar mais. Talvez Deus queira te honrar muito mais do que está honrando hoje. Então permaneça. Está lutando? Está na prova? Permaneça. Talvez Deus queira te aprovar. Para você ser aprovado, você tem que passar pelo teste. E às vezes o teste parece ser muito pesado, muito grande para nós. Mas se o Senhor colocou em tuas mãos é porque você tem a condição de passar por esse teste, de ser aprovado, e de o Senhor poder te honrar, te levantar, que as outras pessoas vão olhar o teu testemunho, a tua história, a tua vida e vão se espelhar em você. Assim como foi na vida de Jó, que até hoje nós estamos contando a história dele, estamos aprendendo com ele. Assim pode ser na tua vida. Amanhã alguém pode se levantar por causa da tua história, que você passou por dificuldade, venceu e Deus te honrou. Era essa a mensagem. Deus abençoe você. Fica firme se você está passando por uma dificuldade. Talvez Deus quer te levantar e quer mostrar para outras pessoas que você venceu
e que é possível vencer, que é possível alcançar coisas extraordinárias no Senhor. Deus abençoe a todos.